Glória a Deus, a paz do Senhor Jesus, que bênção podemos estar aqui reunidos no nome do Senhor, né, para mais um dia contemplar as maravilhas do Pai, aquilo que o Senhor tem preparado para cada um de nós, né, e hoje, nesta manhã, mais um dia aí que nós vamos estar compartilhando do testemunho, né, parte do meu testemunho também, né, ontem eu já comecei a relatar como foi, né, toda a vida familiar, né, dos meus pais, né, toda a bagagem, né, muitas coisas espirituais que muitas vezes nós não damos atenção, mas são muito importantes porque influencia muito na vida dos nossos filhos, netos, né? Tem coisas que passam de gerações, são maldições hereditárias, né? E nós vimos então que pode ter mudança, né? Mas muitas vezes nós não queremos essa mudança de imediato. Então aí vem o sofrimento, vem as dores, né? Nós enfrentamos consequências terríveis. Até então, pela dor, pelo sofrimento, nós então necessitamos de ajuda, né? Do impossível, né? Nós necessitamos de uma emergência, né? Mudar, transformar, restaurar. E aí então nós temos, né? O nosso Deus que está sempre pronto, né? A nos socorrer, a estender as mãos, a nos ajudar, a nos levantar e a escrever uma nova história, amém? Então, que você possa se identificar, né, com os testemunhos, tanto o meu como do Manuel, né, também, que aí também descreveu, né, o testemunho dele. Então, que seja para edificar a vida, é somente para isso, irmãos, né? Toda honra e toda glória é dada ao Senhor, porque Ele é quem faz, né? Nós temos que dar os nossos passos, sim, temos que colaborar, né? Mas quem faz o milagre, quem faz, né, tudo acontecer, o impossível acontecer ao nosso Deus. Então, creia, irmãos, né, que esses testemunhos venham te ajudar a enxergar a vida de uma outra forma, né? Que venham te impulsionar a querer mais, a querer o melhor para a sua vida, em nome de Jesus. E a palavra hoje, a base para outra parte aqui do testemunho está em Marcos, no capítulo 2, versículo 17, diz assim: E Jesus ouviu a pergunta e disse aos mestres da lei: os que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes. Eu vim para chamar os pecadores e não os bons. Veja aí, né, que palavra tremenda. Então aqui, né, Jesus está ensinando que ele veio exatamente para quem? Para as pessoas que estão doentes, as pessoas que precisam de ajuda, as pessoas que precisam do milagre, né, que precisam de uma transformação, de uma mudança, de algo do Senhor, algo novo, né? Talvez você já não acredite mais que possa haver um renovo, que possa haver uma transformação, que tudo que você tem enfrentado, que há sim solução. É possível ao que crê, né? E o nosso Jesus aqui, né, está nos ensinando isso, que ele veio exatamente para isso, para nós, para nos ajudar, para nos salvar, trazendo salvação para as nossas vidas, né? Então, irmãos, continuando aqui o testemunho, né? Então ontem eu terminei relatando aí quando foi a partida da minha mãe, né? Ela morreu muito jovem, né? Eu tinha por volta 19 anos, né? Minha irmã 16 anos, né? E a minha mãe, ela tinha, se eu não me engano, 40 anos. Se eu não me engano, 39, 40 anos, acho que 40 anos que a minha mãe tinha, 40 e poucos, né? E ela foi muito jovem, né? Infelizmente. Mas em tudo há um propósito do Senhor, né? Em tudo, irmãos, né? Nós temos que crer dessa forma, né? Nada é por acaso, em tudo tem um propósito do Pai, né? E aí então, irmãos, começa aqui a partir dessa situação, né? Em que nós nos encontrávamos sem a mãe, né, sem a base ali, né, que ela que nos fortalecia, né, segurava a ponta de um lado, do outro, procurava ali a harmonia, procurava a paz, procurava amor, ela se foi, né, e aí então nos encontramos meio desolados, perdidos, sem saber o que fazer. A minha avó e meu avô, então, né, pais dela, se viram, eu não tenho nem como descrever, né, a única filha, né, uma morte, né, difícil, né, porque foi meio que de repente, né, ela logo que descobriu, não deu tempo de fazer cirurgia, né, para de repente fechar, acabar ali com o aneurisma, né, que é uma veia que é dilatada, e ela estourou, não teve como fazer a cirurgia, ela se foi, então foi um processo rápido, né, então eles estavam muito desolados, não tinham o que fazer, né, é uma situação muito delicada. A minha irmã, então, né, depois de também ficou claro, né, assim como eu, né, uma situação difícil. E ela então
passa um tempo, não sei exatamente quanto tempo, depois ela volta, né, a morar lá na casa, né, lá no apartamento onde nós, né, crescemos, onde, né, nós moramos. Então ficou ali ela, né, ela com a minha sobrinha, eu, a minha avó, meu avô, né, então estávamos todos ali reunidos. Só que o que acontece, irmãos? Eu não tinha o costume, como eu relatei para vocês, né, de ficar na rua, virar a noite em rua, né? Minha mãe nunca aceitou, nunca deixou, ela deixava assim nós passearmos, mas tinha um limite, né, um horário aí que nós tínhamos que voltar, enfim, né? Quanto aos namoros também era sempre tranquilo, era em casa, ou quando saíamos também voltávamos cedo, né? Não era uma coisa assim, né, vamos, entre aspas, né, uma coisa assim, como que eu posso explicar? Ah, que ficava na rua e não queria saber, né, de horário, de obedecer, né? Não. Mas aí eu comecei, então, a buscar, né? Eu não sei se era como um escape, eu não sei descrever direito o que ocorreu. O que eu sei é que eu comecei a andar nas ruas, né? Comecei a sair com os amigos, né? A ficar mais tempo na rua, né? Eu já não tinha minha mãe que me esperava, né? Até a hora que eu chegasse. O meu pai, então, ele, né? Da forma como ele chegava, ele, né, dormia e, enfim, não queria saber, né? Não tinha nenhuma preocupação onde eu estava, até que horas, com quem, enfim. A minha avó e meu avô, sim, claro, se preocupavam, mas eu creio que eu não me importava tanto mais com isso. Era como se, né, a perda de uma mãe ainda é algo. É inexplicável, irmãos, sabe? É inexplicável. Então aquilo foi como se tirasse algo de dentro de mim e eu precisava de alguma coisa para, de repente, né, cuidar daquele vazio, né? Acredito que essa é uma explicação para o momento que eu tinha, né? E aí eu comecei então a procurar fora, na rua, né? Conheci algumas pessoas, vários tipos de pessoas, né? Comecei a ficar mais tempo na rua, ficava até mais tarde, né? Comecei a gostar muito da noite, né? A sair, ficar à noite até madrugada, às vezes até o outro dia na rua, mas sempre trabalhando, irmãos, né? Sempre eu ia, trabalhava, conseguia trabalhar, tal, fazia ali, né, a minha obrigação, ajudava assim um pouco em casa, né? E continuei, né? Aí os estudos, né? Também eu tava fazendo um curso, né? Consegui terminar esse curso, né? Pela misericórdia, porque o rapaz, né, insistiu muito, falou não, né? Você perdeu sua mãe, me deu muita força, sabe? Eu me lembro, era um curso de prótese dentária. E ele me incentivou muito a terminar esse estudo, né? Esse curso, porque ele falou: nossa, mãe, né? Ela investiu tanto em você, por ela, né? Para você também vai ser bom, tal. E eu terminei esse curso. Né, depois eu também tinha um outro, né, comecei também um outro curso, mas aí eu já não conseguia mais levar adiante, sabe, eu não conseguia mais levar adiante os estudos, né, tipo, fazer cursos, de repente até uma faculdade, que sempre foi muito sonho da minha mãe, enfim, eu já comecei a perder o interesse, né, mas eu trabalhava, eu precisava, eu gostava de trabalhar, eu precisava trabalhar, então eu estava sempre ali no trabalho. Mas aí, irmãos, como a vida, né, no mundo era novidade, era tudo diferente para mim, eu comecei a sair e conheci, então, né, para resumir um pouco, né, comecei a conhecer, bebia mais, né, eu já tinha experimentado, né, pelo menos cerveja, bebida assim, né, mais doce, enfim. E aí eu comecei a beber mais, ir para bares, enfim. E aí eu conheci algumas pessoas também que fumavam e eu comecei a fumar, né, comecei com o cigarro, depois então, eles também fumavam, né, a maconha, parti também, experimentei a maconha, depois da maconha veio também a cocaína, né, também que eu usei também a cocaína, depois também teve, né, aí eles começaram também a misturar, porque é um ciclo, né, irmãos, muitas pessoas falam, mas a bebida não é um vício, né, não tá na Bíblia, que a bebida não não podemos beber bebidas alcoólicas. Sim, é verdade, não tem nenhum texto que fale realmente, não beba, né, a bebida, enfim, né, fala muito de embriaguez, né, mas, irmãos, assim, né, eu desconheço, né, melhor falar dessa forma, eu desconheço algum texto aqui que fale sobre a bebida, né, sobre a bebida alcoólica, né.
Mas, assim, irmãos, eu sei do que eu passei, o que eu vivi, né? Então foi um ciclo, né? Porque é assim, você começa a beber, veja que eu bebi em casa, né? Eu bebia pouco, né? Não tinha muito interesse pela bebida, realmente não me deixava embriagada. Só que você veja que, como eu já tinha o hábito, eu já sabia, basta uma explosão, alguma coisa acontecer, né? Ou para uma comemoração, como muitas pessoas falam, você acaba bebendo a mais, né? Você gosta, né? Do efeito, você acaba gostando da alegria, um prazer que te dá, né? Então você qualquer coisa para comemorar, ai, vamos encher a cara, vamos beber, né? Ou então tá muito triste, vamos beber, né? É assim, né? E aí isso te leva também a outras coisas. É uma coisa puxa a outra, né? E é uma realidade, é um fato, né? Porque eu conheci muitas pessoas desse jeito, né? E talvez você fale, não, mas comigo não é assim. Amém. Talvez com você, por enquanto, não é assim, que não seja, que não venha a ser assim, não venha se tornar isso, não venha se tornar um vício, ou venha te levar para outras coisas. Mas nós temos que pensar o quê, irmãos? Naquelas famílias que estão sofrendo pelos vícios, né? Nós temos que ver e ter outros olhos, enxergar isso. É o que você quer, de repente, tá levando para sua casa, para os seus filhos, né? O que os seus filhos estão vendo? Tem a bebida lá à vontade? Eu experimentei dentro da minha casa, porque tinha lá, né? Meu pai sempre fazia as caipirinhas, tinha cerveja, né? Desde pequenininha, meu pai ofereceu a cerveja, eu era pequenininha, entendeu? O cigarro também, eu trago lá com a minha irmã, porque nós pegamos da minha mãe, tava lá, tava disponível. Então é algo que tá muito acessível, muito fácil, e é como um normal, né? É um hábito normal dentro das casas. Então a gente tem que pensar nisso. Tem que ter uma outra visão, né? Temos que nos policiar, temos que tomar cuidado, irmãos, com aquilo que parece normal aos nossos olhos, mas que pode acarretar sérias consequências. Causas talvez, não para mim, mas e o próximo, né? Quantas famílias sofrendo? E os seus filhos, netos? O que você está passando de valor? Isso te agrega no quê? Isso é bom para quê? Né? Para mim nunca foi, irmãos. E eu não conheço ninguém que com bebidas tenha se dado bem. Quantas brigas, quantas situações, né? É uma alegria falsa, uma falsa alegria, né? É uma mentira do diabo, né? Não tem porquê. Bom, enfim, então aí, irmãos, eu comecei, né? Comecei com a bebida, depois o cigarro, né? As drogas, como eu relatei, a maconha, a cocaína, né? Experimentei também, eu acho que é misturado lá o crack com a maconha. Depois também, né? Só não experimentei o crack puro, né? Ali na lata, igual, né? O Manuel também relatou. Não, isso não, mas ele misturado também, né? E assim, irmãos, é algo que vai te impulsionando, é algo que você vai gostando, né? Realmente você gosta, né? No começo te faz bem, sacia, te dá uma leveza, te dá... Então é algo, irmãos, que atrai, né? As coisas do diabo é assim, ele não vem, como eu já vi vários memes, né? Algumas coisas, é verdade, frases, né? O diabo, ele não vem com um chifre, com coisas ruins, assustadora, né? O diabo, que medo, né? Não é assim. O diabo, ele vem nas coisas que vão te agradar, que vão te chamar a atenção, né? Que vão te puxar para perto dele, né? Não que vai te afastar, porque se ele fosse assustador ou se desse medo, a gente não ia querer, não é verdade? Então, são coisas que ele sabe o teu ponto fraco e ele vai te impulsionar para isso. Então, veja que uma coisa foi puxando a outra e foi me satisfazendo e eu fui ficando cada vez mais na rua. Aí, então, irmãos, né, para resumir mais um pouco, eu já não me importava mais, não, nem com as minhas, né, com a minha sobrinha. Depois a minha irmã também já teve, né, tem uma outra sobrinha também, né? Eu ia lá muito via elas, tal, tchau, e já saía, queria saber de sair. A minha irmã muitas vezes também tentou me ajudar, tentou me auxiliar, mas, né, assim, ela percebeu, acho que não tinha muito, né, o que fazer, né? Era o rumo que eu tava levando pra minha vida. O meu pai, né, infelizmente nada falava, né? Os meus avós, né, também sofriam, né, mas de uma forma calados, né? Eu vi o sofrimento deles, mas não me importava mais, irmãos. Começou a não me importar. Eu comecei a me fechar, a me preocupar só com o meu eu, né? E isso refletia também fora. Por quê? Eu comecei, irmãos, a me desvalorizar a minha vida, né? Eu comecei a ganhar um outro, né,
não é outro caráter, é falta de caráter, né? Eu comecei, então, as pessoas a me conhecerem por outros nomes, de outras formas. Por quê? Veja que eu começava a sair com, né, por exemplo, eu tava namorando com um, mas saía com o outro também, sabe, assim, ficava com um, no outro dia já ficava com o outro, no mesmo dia ficava com mais pessoas, né, com homens. Aí depois, então, eu comecei a me envolver, né, com mulher, né, experimentei ali, e aí comecei a me envolver com mulheres também, então eu ficava naquela de homem, de mulher também, né, fiquei nessa coisa ruim aí, né, por muito tempo. Depois, então, eu comecei a ficar só com mulheres, né, fiquei um bom tempo, né, anos nessa vida, né, do homossexualismo, né, fiquei por muito tempo, muitos anos mesmo, né, mas assim, irmãos, eu não tinha, eu não além dessa situação, eu não me preocupava com o sentimento dos outros, né, quando eu digo assim, saia com um, saia com o outro, então assim, eu deixava muitas pessoas, né, eu já ouvi isso, você fere as pessoas, eu feria, né, muitas pessoas já me falavam, inclusive, né, profetizavam sobre a minha vida, olha, você nunca vai ser feliz com ninguém, porque o que você tá fazendo não tá certo, você tá machucando, você me machucou, você tá machucando o outro, você, né? Então, muitas palavras de maldição também eu recebi na minha vida por causa dos meus erros, né? Da minha boca também só saía palavrão, irmãos. Só palavrão. Eu só falava palavrão. O meu andar ficou diferente. Eu andava já com uma forma de uma pessoa sabe que tem aquele gingado, anda tudo assim, sabe? Malandrão, né, que fala, um jeito feio também de andar, que não era, né, de uma mulher, de uma menina. Enfim, então eu não tinha também essa preocupação com o outro, com o próximo, né, com sentimentos, eu não sentia, não tinha sentimentos, sabe? Então eu me fechei, foi algo assim. Então eu também tive um processo de depressão, né, eu passei pela depressão, né, porque isso tudo é também, né, tudo vai se interligando, né, o vício, tudo veio depois da perda da minha mãe, né, não quero, né, colocar, porque você perdeu a mãe, claro, olha o que aconteceu. Não, irmãos, não tem nada a ver uma coisa com a outra, né, não é porque você perdeu alguém querido, porque você perdeu a sua mãe, seu pai, né, alguém próximo, que você tem que se entregar, que você tem que passar por isso, né, não, talvez não é o seu caso, e eu nem estou falando que foi por causa da minha mãe, né, não, eu permiti, eu fui atrás, né, eu quis, né, isso para minha vida, infelizmente, irmãos, e aí então eu tive esse processo depressivo, né, aí eu também quis, né, eu tentei o suicídio, né, eu passei por isso, tentativa de suicídio várias vezes, né, tentei com cortes, depois eu tentei tomando, a minha avó fazia o uso, que eu falei que ela tinha um problema também, muitos problemas psiquiátricos, então ela tratava sempre com aqueles, eu não lembro o nome, mas eram só remédios muito fortes, né, então eu peguei e tomei quase todo o remédio dela, um dia apaguei, né, meus avós, né, tiveram que me socorrer, enfim. Passei também por essa fase também de tentar o suicídio, parei no hospital, aí comecei o tratamento psiquiátrico, tratamento psicológico. Então veja que a minha avó sempre teve, minha mãe teve. Aí eu também tive, né, uma parcela desses problemas psiquiátricos, usei muito tempo os remédios controlados, né, enfim, desencadeou isso também. Bom, aí, irmãos, essa fase da minha vida, né, a minha irmã já estava morando lá, né, com minhas sobrinhas, minha avó e meu avô. Sim, e aí, então, dentro da empresa onde eu trabalhava, que eu fiquei, né, 10 anos nessa empresa, que é a mesma empresa que o Manuel, onde nós nos conhecemos, que é a Flecha de Ouro, eu fiquei por muitos anos lá, né, e aí nessa empresa tinha, né, o nosso amado amigo, pastor, né, uma pessoa maravilhosa, né, que não tenho nem como descrevê-lo, né, que foi o Francisco, que nos auxiliou muito. Então eu já tinha chamado ele para ver meu pai, para fazer célula na minha casa, né, como eu sabia, né, quem ele era, o que ele, né, sempre falou. Então ele já tinha ido orar pela minha avó, já tinha ido orar pelo meu pai, né. E agora, então, a minha avó, né, sabia também que ele era, conhecia ele, sempre ligava, falava, Thaís isso, Thaís aquilo. E aí o Francisco, então, sempre também vinha
e plantava sementinha, né? Ah, claro, um detalhe, não posso me esquecer. Lá no prédio, desde pequenininha, irmãos, uma sementinha tinha sido plantada pela Dona Áurea, né? Uma mulher maravilhosa, irmãos, que eu tenho o prazer, né, de fazer parte mesmo da família dela, porque eu me considero assim, né? Ela é como uma mãe para mim, uma pessoa maravilhosa e que desde pequenininho eu me lembro que essa mulher é muito temente a Deus, né? Ela morava lá no prédio, né, onde nós morávamos, e ela falava muito do amor de Deus, né? Sempre que me via, sempre falava, na casa dela tinha louvores, né? Uma mulher muito temente ao Senhor, né? E eu tive o prazer de conhecê-la e ela várias vezes ministrou na minha vida, né? Fez convites. Então, essa semente foi plantada por ela, né? Foi plantada por ela. Ela tem um papel fundamental em minha vida, né? Na minha família também, né? Então, veja que já tinha sido plantada. E aí, então, Francisco, né, recebia as ligações da minha avó e ele sempre ia atrás de mim. E aí, Thaís, como é que você tá? E eu, mal por dentro, às vezes chorando, pois aí lá vem o Francisco, aí secava o rosto, tá tudo bem, não, tá tudo bem, não tem problema nenhum. Ah, porque sua avó fala, mas a minha avó não sabe o que fala, imagina, foi só numa festa, tal, sempre assim, né, sempre bem. E ele, com os convites, vamos à igreja, Deus tem vida nova, Deus transforma. Tá bom, obrigada, tá. E sempre eu falava, lá veio o chato, né? Eu chamava ele de chato, lá veio o chato, não na frente dele, né? Mas quando tá vindo, normalmente é assim, né? Que as pessoas falam, lá vem a chata da Thaís, já vem ela com esses papos, né? Os crentes são assim. E aí, então, e glória a Deus, né? Por sermos chatos, por perseverar, por lutar por vidas, né? Como eu amo cuidar de vidas, porque alguém cuidou de mim. Então, ele orou nesse processo, sabe por quanto tempo que ele orou pela minha vida? 10 anos ele orou. E eu nessa vida miserável, né? Nessa vida mesmo horrível. Até que eu falei assim, vou morar sozinha. Não, eu sou independente. Lembram que eu aprendi com a minha mãe? Seja independente. Sempre trabalhei, sustentava meu vício e tal, e achava dona, né, do mundo. Perdi muitas oportunidades, irmão, de ter tido minha casa, porque eu ajudava pouco ele em casa, né? Não tinha muita, né? O que eu precisava, eu ajudava ali e tal. E o restante, o que eu usava? Só pra bebida, pra vício, pra sair, pra balada. Nossa, só pra isso, só pra tranqueira, né? Tive carro, perdi carro, podia ter tido casa, né? Não tive. Aí eu resolvi morar sozinha. E aí então eu fui morar sozinha, irmãos. Fui morar sozinha, né? Primeiro eu não tinha pra onde ir, morei de favor um tempo, né? Saí só com a roupa do corpo, com a cachorra, levei a cachorra, a roupa do corpo, fui morar de favor na casa dos outros. E é isso. E aí então eu comecei, né, a achar que eu podia fazer o que eu queria, né? O que eu tava ali querendo era isso, né? E infelizmente, irmãos, é isso, né? Eu estava doente, eu estava já entregue, né, ao vício, né? As pessoas já me olhavam com olhos diferentes, né? Meu nome já era, né, que eu, né, uma mulher que não prestava, que não tinha valor, né? Uma mulher viciada, né? Uma pessoa que tava se acabando, né? Eu tava, sinceramente, eu nem sei o que eu posso descrever de mim, né? Infelizmente eu era essa pessoa, né? E aí então, morando sozinha, né? E aí foi onde eu conheci o Manuel. Ele chegou lá na Flecha de Ouro, né? Ele chega lá na Flecha de Ouro. E aí então a gente começa a sair junto, né? Começa a sair, começamos a nos afundar juntos, né? Essa é a realidade, né? Chegamos ao fundo do poço juntos, né? Porque a gente se entregou, né? Eu via ele muitas vezes saía para se entregar e para as drogas, né? Sofri, né? Agressão da parte dele, né? Infelizmente, né? Passei por isso, sim. Né, é muito doloroso, é muito triste, né, nós que temos alguém que amamos, né, que uma situação pior, né, e aí foi onde eu fiquei com mais receio, eu comecei a parar um pouco, né, com as drogas, né, aí quando eu já vi como era o estado dele, como ele estava, né, e eu também fiquei mais sossegada, eu ficava mais com ele, eu não saía mais com amigos pra balada, eu queria muito ele, né, tinha aquela paixão, tudo aquilo, então eu, né, já não tinha mais aquele negócio de vícios, né, só continuei com cigarro, bebida, né, e a minha correria atrás dele, né, em querer ficar com ele,
eu comecei a sentir novamente, né? Ter sentimento, né? Começou a nascer o sentimento verdadeiro, né? Comecei a sentir novamente, né? O desejo por homem, né? Que no caso foi por ele, né? Comecei a querer ter outra visão. Eu comecei a querer, começou a vir na minha mente querer família, sabe? Querer formar família, querer, sabe? Não sei, começou a mudar, começou a transformar algo aqui dentro. Eu conhecer ele, apesar da situação que ele estava, eu também, né? Eu comecei a sentir algo diferente, algo mudar, pensamentos, coisas mudar dentro de mim, né? E eu vi o sofrimento desse homem e eu queria ajudá-lo de alguma forma, mas aí eu também ficava sofrendo, né? Enfim, e aí, então vai começar um processo, né? E aí fica para o próximo, para não prolongar muito. Mas o que eu quero te dizer é isso, irmãos, né? Então, tem muitas outras coisas, muitos outros detalhes, irmãos, né? Mas que não tem como descrever tudo, né? Porque são muitas coisas e às vezes vai vindo na sua mente algumas coisas, alguns pontos principais, né? Mas o que eu tenho para dizer é assim, irmãos, baseado nessa palavra, né? O Senhor veio para nós doentes, sabe? Todos nós, irmãos. Porque, de repente, você não é perdido no vício, mas você tá perdido na mentira. Você foi também desprezado pelos seus pais. Você cresceu num lar desestruturado, um lar bagunçado, né? Eu não sei em qual parte você se identificou nesse testemunho, ou de repente você se identifica em tudo, ou talvez você também tá perdido aí no homossexualismo, ou você tá perdido nessa vida de prostituição, sai com um, sai com outro, né? Já me envolvi com homens bem mais velhos, né? Saí com homem casado também, né? Fiz também prática aí de adultério, né? E tudo influencia, tudo tem consequências, irmãos. Depois eu vivi também consequências, eu vou relatar para vocês também, né? Então, quer dizer, tem muitas coisas, irmãos, né? E tudo influencia na nossa vida, irmãos. Falam, que se faz, que se paga. Deus, ele não vai falar assim, agora você vai pagar. Não, mas ele vai te ensinar, ele vai te moldar, né? Ele tem as consequências. Se você fez algo errado, é igual ao nosso filho. Você fez algo errado, você vai ter as consequências, né? Você vai ficar no pensamento, ou você não vai fazer aquilo que você gosta. Tem que ter as consequências para a pessoa refletir. E aí você vai se lembrar, puxa, eu fiz isso, eu fiz aquilo, é consequência do que eu fiz. Então Deus vai te moldar, né? O Senhor, ele vai te ensinando, e é isso que Deus faz. Então, se você tá doente, né? Porque se você tá perdido, irmãos, é algo que Satanás quer. O diabo veio para isso, para matar, para roubar, para destruir. Ele quer acabar com as nossas vidas. Ele quer acabar com a estrutura da família, né? Ele quer acabar com as nossas vidas, com a nossa reputação, com o nosso nome. Ele quer sujar a nossa história, né? Então, eu não sei em qual parte, ou naquilo que se você se identificou, ou se de repente a sua história é uma outra. Mas você está doente, irmãos. Faça uma aliança com o Senhor nesse dia. Faz um propósito com o Pai. Queira a mudança. Primeiro passo é você querer. Você não pode aceitar a situação que está diferente dos planos do Senhor para sua vida. Queira a mudança, irmãos. Se você está com vazio, veja que eu ficava rodeada de pessoas, mas eu chegava em casa, isso é importante, preciso relatar. Eu chegava em casa, eu estava rodeada de pessoas, mas eu chegava na minha casa, irmãos, quando eu deitava, eu chegava até sorrindo muitas vezes, mas quando eu deitava, irmãos, eu ficava com vazio dentro de mim, né? Então esse vazio nada preenchia. Eu podia estar às vezes no meio das pessoas, não sozinha, mas quando eu estava no meio das pessoas e eu sentia o vazio, não estava completo, não estava legal. Ou então eu chorava, era assim, se eu chorava de manhã, à tarde eu sorria. Ou se eu estava sorrindo muito de manhã, eu falava, eu vou chorar, à tarde ou à noite, era verdade. Vinha aquele choro compulsivamente do nada, sabe? Então nada é completo, nada te completa, nada te satisfaz. Esse vazio tem um nome. Esse vazio precisa ser preenchido por Deus. É Deus te chamando. É que Deus tem um propósito na sua vida. Deus está te chamando. Acorda, acorda. Tem mudança de vida, tem transformação, tem restauração para a sua vida. O que você precisa é querer ajuda. É saber, eu preciso desse Deus. Eu tô doente. Ele veio para nós. Veio para nos salvar, para nos ajudar, para restaurar.
sabe? Então nós precisamos crer que é possível a mudança, que é possível a transformação, precisamos querer, e aí então Deus vai agir, Deus vai transformar, Deus vai mudar a história, assim como ele fez comigo um dia, né? E como ele tem feito todos os dias, porque nós não chegamos à perfeição, não somos perfeitos, né? Mas Deus, ele vai nos ensinando a cada dia, são tantas experiências com o Senhor, e é maravilhoso, irmãos, poder testemunhar, poder ajudar alguém, em nome de Jesus, que essa palavra tenha tocado em alguma vida, sabe? Que essa pessoa possa fluir dentro do seu coração, né? Que possa fluir na vida de alguém. Compartilha com alguém, se de repente, né, você sentir, lembrar de alguém, sabe? Que porque há solução, há jeito, né? Há esperança, irmãos. Para Deus tudo é possível. Aquilo que é impossível aos nossos olhos, você fala, não tem jeito, é aí que Deus quer, é esse que Deus quer agir, é assim que Deus quer fazer, né? Então essa é a palavra, esse é o testemunho que venha para edificar, tudo para a glória do Senhor, irmãos, é tudo para a glória dele, sabe? Deus é tremendo, Deus é fiel, creia, confie e Deus vai fazer, amém? Que Deus te abençoe, te guarde, e amanhã nós continuamos, é a parte onde começa o processo da transformação para a honra e glória do Senhor. Deus te abençoe.